0 até o valor final do produto escalar, F escalar df, da diferencial do todo, né, de D escalar R. E a integral da diferencial dá esse valor final menos o valor inicial, que vai dar 1 meio de df escalar f, né? Certo? Então nós temos essa relação aí. Ou seja, num meio linear, né, a integral no espaço do estado dá 1 meio de df ef, ou seja, a energia vai ser a integral de volume, né, de 1 meio de df, se quiser botar o índice, né, ef dv, né, sendo meio isotrópico ou anisotrópico. Então, em resumo, né, em meios lineares, a energia pode ser escrita no ponto de vista das fontes do campo, como sendo, eu posso tirar agora esse valor final, se quiser, tá certo? Integral de volume, né? O meio de Firro, ou de Rofin, tá certo? Ou, no ponto de vista do campo, o meio, integral de volume, onde houver campo, né? Isso aqui é a integração onde tem carga, aqui onde tem campo, né? D escalar R. Se o meio é não linear, então a energia vai ser calculada, né, como integração no espaço de estado, né? Integral de volume, integral de 0 a ρf, do ponto de vista do campo, né? Φ delta ρ, ou do ponto de vista do campo, seguindo o ponto de vista da fonte, integral de volume, integral no espaço de estado, 0 a df, de escalar delta t, né? Então não aparece nenhum fator 1 meio na frente. Um meio só vai aparecer se o meio for linear. Certo? Muito bem. O último tópico dessa aula que a gente vai falar, certo? A gente não vai falar sobre polarizabilidade molecular, a gente vai deixar isso para o curso de fundamentos de ótica, né? Então, nesse capítulo, a última coisa que faltaria, na realidade, no capítulo 19, nas notas de aula 19, né, a gente só vai falar sobre ilustrar, né, as peculiaridades, né, do que acontece quando se introduz no corpo de elétrico uma região de campo, certo? Aqui, né? 18 acabou, vou fechar isso aqui. Então, save it. Então, nós temos esse desenho mexido. Deixa eu fazer esse desenho aqui. Só se tem uma região aí, vamos fazer aqui, né? Introdução de um corpo de elétrico. Em uma região de campo, né? Então você tem aí digamos que você tem essa região de campo, ela é encerrada por vários eletrodos, né? Certo? Estou aí separando eles ligeiramente porque eles podem estar submetidos a potenciais distintos e não quer dar um curto-circuito aqui, certo? Então você tem aí essa situação, né? Então você tem uma situação chamada de I, né? E uma outra parecida aqui. Mesma geometria, pode ser outra geometria diferente, mas os problemas são um pouco distintos, né? Você tem seus eletrodos, certo? Situação 2I. Na situação I, as cargas são fixadas. Suponha que eu tenha um sistema em que um sistema isolado em que as cargas são fixas. Q1, Q2, né? Etc, né? Até Qn, né? Então, N eletrodos aí, cada um carregado com sua carga QI, né? E valendo de 1 a N. Esse sistema está isolado, ou seja, eu carreguei os eletrodos, tirei a minha fonte, está lá, não vai mudar de carga. Então, quando você introduz um dielétrico aqui dentro, né, suponha que antes
você tem um espaço vazio, você introduz aí um dielétrico, permissividade epsilon, né? Ou um dielétrico qualquer, uma matéria isolante, certo? Vamos fazer um problema em que as situações você tem meios lineares, certo? Então, se introduz aí um dielétrico. Bom, e a pergunta é o que acontece com a energia, né? Se a energia aumenta, diminui, certo? Qual é a tendência desse dielétrico numa situação? Na situação 2i, nós fixamos o potencial, certo? V1, V2, etc., Vn, né? E a gente produz aí um corpo dielétrico, tá certo? De volume, né? Vamos dizer que o volume externo seja V1 e o volume interno, o volume do dielétrico, seja V0. Então você tem aqui V0 e aqui V1, né? O volume total é V0 mais V1. Vou chamar de um V minúsculo aqui para não confundir com o potencial. Então, deixa eu apagar isso. Volume V0, volume externo V1, né? Volume V0, volume externo V1. Então, os problemas são um pouco diferentes. Eu tenho um sistema isolado, no outro, os potenciais estão afixados. Então, eu tenho uma fonte que mantém potencial constante. Então, essa fonte puxa ou rejeita a carga para manter potencial constante. Tá? Então, o problema é assim, sem o dielétrico, né, os campos são dados por... Sem o dielétrico, né? Os campos são dados por E0 e D0, né? E você pode obter esses campos, o E0 pelo gradiente potencial antes da introdução do corpo dielétrico, né? E divergente de D se houver cargas espaciais, né? A gente admite que essas cargas espaciais estão fixadas, certo? Representadas por esse rho, não são essas cargas de superfície, mas não são essas cargas de eletrões, mas cargas que possam existir na região já antes, certo? Então, vão admitir que elas estão fixas. Com o dielétrico, os campos mudam, né? Se distorcem a distribuição de campos, né? As cargas podem se reacomodar, né? Mas sem sair dos eletrodos, respectivos eletrodos. Então, com o dielétrico, nós temos aí os campos agora ED, agora governado, né, obtido também do gradiente potencial agora com dielétrico, e divergente de D permanece sendo ρ, porque, como eu falei, se existir carga espacial de volume, tá certo? Sem ser essas cargas de eletrodo, o D tem divergência igual a ρ, né? Que é a densidade volumétrica de carga que ele está falando aqui, certo? As cargas de superfície são tratadas nas condições de contorno, né? Então, a gente precisa calcular a variação de energia, né? A variação de energia simplesmente a gente está num regime linear, né? Certo? Então, a variação de energia é dada por um meio, né, dessa diferença, desde que ela é menos depois, né, menos antes. Que a expressão que a gente acabou de derivar, certo? Essa expressão pode ser escrita assim, né? Essa expressão que a gente estava falando agora há pouco, certo? Ela está sendo rearranjada, né, dessa forma, né? Esse termo, mais esse termo, observe que não há diferença, né? Aqui não tem ED0, né? Aqui tem ED e E0D0, né? Esse ED0 cancela com esse ED0 daqui, tá certo? Esse E0D cancela com esse E0D daqui. Sobra só, então, E com D, certo? E E0 com D0, né? Que é a expressão original, certo? Esse segundo termo, né, que é, nós temos aí E mais E0, né? Produto escalar com D menos D0, né?